Ele vive o dia a dia da indústria, fala o que pensa e faz acontecer. Comanda sua própria empresa, dirige uma entidade há mais de 10 anos e encara os desafios com visão e objetividade. É logo depois da vinheta. Engenheiro industrial com experiência em mecânica e segurança do trabalho, o nosso convidado de hoje construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pelo compromisso com o fortalecimento da indústria. É sócio proprietário de uma indústria em Guarulhos e no associativismo empresarial iniciou sua atuação em meados dos anos 2000, ocupando funções estratégicas em entidades representativas do setor, como a Associação Brasileira de Fundição e a Regional Guarulhos do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que também representa Mairiporã, Arujá e Santa Isabel. Ao longo dos anos, assumiu posições cada vez mais relevantes no Ciesp Guarulhos, até chegar à liderança da diretoria regional. Há mais de uma década à frente da entidade, conduz iniciativas de apoio às empresas, amplia oportunidades de negócios e fortalece a voz das indústrias na discussão sobre o desenvolvimento econômico. Seu trabalho já lhe rendeu reconhecimentos importantes e o respeito de quem o conhece pela postura prática, objetiva e avessa às superficialidades. É alguém com visão ampla social, inclusive, sem perder o foco na defesa do dia a dia da indústria. O empresário Maurício Colin é o entrevistado de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupacom Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o papo aqui com o Maurício Colin, eu queria lembrar você de seguir as redes sociais da Lupacom, as contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela, se inscrever no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite o programa, acionar o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que tiver um novo episódio e dar um like no vídeo, comentar, mandar para os amigos, mandar sugestões de pauta, críticas também, se tiver necessário também. A sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá bom? Maurício Colin, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, é uma honra te receber. Obrigado a vocês de terem me convidado, muito bom falar com vocês da área de comunicação. Legal. Colin, eu queria começar, eu quero saber de você qual foi o caminho que te levou até o Senai. Você já falou várias vezes, né, em algumas entrevistas, até em conversas com a gente, o quanto que o Senai foi importante na sua vida, não só na formação profissional, mas como cidadão. Qual foi o caminho antes do Senai, que te levou até o Senai? O que te levou a cursar, a estudar no Senai e se formar por lá? Meu pai é um profissional de chão de fábrica. Meu pai começou como operador de máquina até chegar à liderança na empresa que ele trabalhava, que muitos conhecem, a Deca Metais Sanitários, que depois virou o Grupo Duratex. E meu pai sempre foi um incentivador com relação ao Senai. Já a Deca, ela tinha muitos profissionais que eram formados no Senai. Tinha uma parceria muito grande. O meu pai não estudou, mas ele deu aula. Ah, legal. Porque o Senai no passado, eu não sei se ainda hoje, mas no passado, pegava profissionais que tinham uma relação muito forte com o chão de fábrica e utilizava eles para fazer a formação. Porque não é hoje que se tem problema com mão de obra. Faz décadas e décadas e décadas e décadas que se tem dificuldade de se contratar a base fabril. Isso é. Hoje está pior, vamos dizer assim, mas no passado já era assim. Então meu pai foi contratado pelo Senai, meu pai dava curso à noite, treinamento à noite e também na própria empresa. E foi aí que eu comecei a conhecer um pouco do Senai. E meus pais, eles sempre nos incentivaram a ter uma formação técnica, eu e meus irmãos. Eu fiz Senai, meu irmão também, só minha irmã que não. Meus pais sempre acreditaram que com uma formação de base técnica, nós teríamos um bom emprego. E é fato, é verdade. Estudar no Senai ainda hoje te dá algumas garantias de se ter um emprego melhor. Claro que depende em parte de você, não é só da instituição. Mas foram meus pais que me levaram a isso. E o Senai acabou me mostrando a importância da disciplina, do foco, a importância de ser cidadão, aprender a cantar um hino nacional, um hino à bandeira completo, respeitar o Brasil, enfim. Eu acho que o Senai fez com que eu trilhasse essa parte do meu caráter. Bacana. E você tem um perfil, Colin, quem te conhece sabe, de ser muito prático nas coisas. Você é muito avesso a superficialidades, a muito oba-oba. Você é muito prático naquilo que você tem como missão, como líder empresarial, como empresário e como líder associativista, né, do setor industrial. Isso nasceu, isso é natural seu ou isso nasceu no Senai? Como
na sua atuação profissional, como é que nasceu isso em você? Eu acho assim, eu acho que vem desde a base, não tem como... Eu acho que você nasce com algumas particularidades no seu perfil, no seu caráter, mas muito vem da formação de família, né? Meu pai sempre foi um profissional muito responsável, muito ético. Meu pai era avesso a algumas coisas. Minha mãe, uma mãe que administrava um lar muito prática. Ela cuidava de tudo, cuidava do dinheiro, cuidava da gestão da família. E havia uma cobrança muito grande da minha mãe e do meu pai para que os filhos tivessem formação, crescessem, tivessem uma família, uma base sólida. E aí eu acho que tudo isso fez com que eu tivesse isso. Eu gosto de fazer as coisas muito certas. Né? Eu não gosto de desvios. Eu não gosto de ser superficial naquilo que eu vou falar. Se eu vou, por exemplo, dar uma entrevista, né, como estou hoje aqui, eu acho que eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que estar pronto. Para quem vai me escutar, eu tenho que estar pronto e saber da minha responsabilidade social. Porque se eu tenho um papel de liderança como empresário, como industrial, onde eu tenho famílias que estão ali na dependência da minha gestão, se eu entro para uma entidade onde eu tenho uma responsabilidade com aqueles que eu represento, eu tenho uma responsabilidade social e isso acarreta em que eu tenha que ter menos superficialidade, entenda e conheça do que eu vou falar, e se eu não conhecer, eu não vou falar. Então, eu gosto de ser prático, eu gosto de ser responsável com o que eu vou fazer e falar para aqueles que me seguem ou que me apoiam, enfim. Isso é comunicação também, né? Ah, sim. Eu acho que um bom comunicador tem que nascer daí, entendeu? Ele não pode entregar o superficial. Ele pode até falar superficialmente sobre alguma coisa, mas tem que ser com propriedade. Ele tem que saber do que ele está falando. Eu fico extremamente chateado quando eu vejo uma notícia só de chamada. Eu até posso fazer uma chamada, pegar o ponto mais chave dela, mas eu tenho que entender para que aquele que vai me ouvir saiba que aquilo foi feito com responsabilidade. Bacana. Voltando à sua época de estudante, assim que você se formou no Senai, como foi o início da sua carreira profissional? Você já entrou na indústria logo depois? Porque a gente sabe que no Senai tem essa fama, né? Essa boa fama de que sai empregado, né? Aqueles que me ouvem sempre, eu acho que eu vou ser repetitivo, mas assim, eu brinco que o meu empreendedorismo começou quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Então, assim, eu conto isso, já contei algumas vezes, mas talvez até para você esteja repetitivo, mas eu acho legal contar, teu público é outro. Com 7 anos eu ganhei uma bicicleta. E, pô, eu tinha nós éramos uma família classe baixa, nós éramos periferia, né? E, nossa, uma felicidade enorme. E quando eu saí para andar com a bicicleta, no primeiro dia, meus amigos que também não tinham, deixa eu dar uma voltinha. Quando eu vi, eu fiquei 3 horas com a bicicleta na rua e eu dei uma voltinha ou 2. Voltei para casa, aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou alugar. O cara que me pedisse, sei lá, uma moeda, sei lá, se era R$1 na época, isso, pô, vou fazer 60 anos o mês que vem. Isso nem era o valor, né? Era um valor. Era um valor, E aí eu comecei a alugar. Foi a primeira vez que eu levei um dinheiro para casa. Então, assim, a minha trajetória acho que começou daí, como empreendedor. Depois disso, eu fui trabalhar na DECA, formado pelo Senai como técnico, fiz engenharia e abri uma empresa de representação. Eu tinha uma representação comercial. Fiquei com ela até 1999. Foi quando eu conheci o Luiz Antônio, que é o dono da Diecast, filho do fundador, e aí nós começamos a representá-lo, e daí veio uma proposta para que eu me associasse a ele para fazer a gestão da empresa. E foi aí que começou a minha vida como industrial, como empresário. Você colocaria esse como ponto crucial da virada de chave da sua vida profissional? Cara, eu acho que assim, não tem um momento único, né? Eu acho assim, o fato de eu empreender aos 7 anos e depois, não sei para quem lembra, né, na minha época, talvez você um pouco mais jovem que eu, mas assim, no passado muito se trazia coisas do Paraguai. E eu fui daquela época, quando começou a trazer os toca-fitas, os tênis, etc. Então eu sempre gostei de transação. Eu sempre gostei de comercializar. Aí montei, então assim, eu acho que 2 fases foram marcantes, 3 fases. Primeiro, os meus pais. Eles têm uma grande responsabilidade, os pioneiros em me dar essa base. Depois disso, o Nestor Perini, que foi dono de uma empresa chamada
Lupatec do Rio Grande do Sul. Ele me convidou para esse momento, junto com um primo meu, Gerson, e eu virei um empresário na área de representação comercial. E aí vem o Luiz Antônio, que eu acho que é o maior percursor, responsável, porque ele me identificou, viu o potencial em mim e me chamou para fazer gestão com ele da empresa. Ele queria alavancar a empresa dele e fazer uma gestão mais profissional, e foi para isso que eu vim. Isso foi em que ano? Foi em 1999. 99. Mas eu e o Luiz, nós nos conhecemos em 93. Em 1993, eu representei, além de outras empresas, representei a dele. E aí ele sempre fazia convites para que eu fosse gerente dele. Sempre não dava por questões do que eu ganhava já. E aí chegou um determinado momento e falou, vou te dar minha última proposta. Você vem com 5% da empresa e você vai fazer o trabalho da gestão comercial e me ajudar na gestão da empresa. E foi aí que nós fizemos um acordo e a cada vez que a empresa crescia, eu ganhava um percentual maior. Da Icasa, quando eu entrei, ela tinha, 35, 40 funcionários. Hoje nós somos uma fábrica perto de 200. Então, assim, foi um bom crescimento. Muito bom. E como é que o Ciesp entrou na tua vida? Ele foi a família Koch, né? O Luiz Carlos Koch já era da ABIFA, Associação Brasileira de Fundição, e eu, depois que entrei na Daicast, eu vi a necessidade de a gente participar junto com a entidade na busca de melhorar o ambiente para a indústria do nosso setor. E eu fui para a ABIFA. Na ABIFA acabei virando um diretor. Na ABIFA virei o presidente da comissão de alumínio, que é do meu setor. E lá a família Koch me conheceu. E o Antônio Carlos Koch tinha sido diretor titular do Ciesp. E aí na gestão do Daniel ele me convidou. Falou, conheci um jovem, que na época eu era jovem para uma entidade, vamos trazer o Colim para cá. E eu vim para o Ciesp. Eu vim para o Ciesp pensando na minha região, né? Continuei na ABIFA e vim para cá para ajudar o Daniele Pestelli. Aí o Daniele Pestelli me deu a parte financeira, daí ele me deu o RH, foi me dando ações, obrigações, e eu fui fazendo movimentos e recebi o convite do Teodoro na época para fazer parte da chapa dele. Aí o Teodoro se afastou e eu assumi a gestão como interino dele. Ele estava como secretário de Desenvolvimento Econômico. E eu fiquei a gestão dele como interino. Então eu não fui eleito. Eu fiquei lá como interino a gestão quase inteira, porque ele ficou 8 meses. Sim. E foi assim que eu comecei a minha gestão dentro do Ciesp. E aí depois que terminou esse mandato interino, aí sim você foi eleito e reeleito? Não. Então, aí que é o interessante. Quando terminou o mandato com ele, o Paulo Scaff fez uma alteração no estatuto e nós fomos reconduzidos por mais uma gestão. Tá. Então eu fui reconduzido. Então, na verdade, eu só participei de uma eleição. Por quê? Depois dessa que eu fui reconduzido, o Paulo de novo lá, aí foram os associados, fizeram mais uma alteração. E novamente houve uma recondução. Tá. E nessa outra recondução eu queria sair. Só que aí houve um apelo, um pedido, vamos chamar assim, dos empresários para que eu continuasse. E eu acabei continuando, né? E acabei concorrendo nessa outra vez. E aí eu fui eleito uma única vez. Então eu fiquei 3 gestões, só que fui eleito uma vez. Eu teria direito a mais uma gestão. Só que aí eu decidi que não. Eu já fiquei muito tempo, né? E chega. Como é que você enxerga, Colinho, desse tempo todo que você ficou no comando da diretoria regional do Ciesp aqui na região de Guarulhos, né? Que não é só Guarulhos, né? A gente falou no começo do programa que é Guarulhos, Mariporã, Arujá e Santa Isabel. Quando você começou a atuar aqui na regional, ainda não como diretor titular e depois como diretor titular, como é que você vê o avanço, a evolução do setor industrial nessa região, do momento que você assumiu suas funções no Ciesp Guarulhos e para o momento atual? Assim, pensando no setor industrial, eu acho que nós ficamos muito mais pressionados, muito mais achatados. Há uma dificuldade grande com mão de obra, há uma dificuldade grande no pagamento de tributos. Os tributos subiram demais, a mão de obra ficou escassa, a concorrência global ela aumentou. É claro que a pandemia, eu acho que ela ajudou, né? Apesar dos problemas que ela gerou, vamos apartar, vamos falar de negócios, aquela globalização que havia, ela acabou se voltando e redirecionando. Tá. Hoje se pensa muito no local onde se tem a maior negociação, por exemplo, automóveis. Antigamente se comprava peça do mundo inteiro, hoje já começaram a se localizar mais, então acho que isso foi importante.
Então, acho que assim, o setor ficou mais achatado nesse quesito. Mas as indústrias, o brasileiro, como já se fala, já vou ser repetitivo, nós nos reinventamos sempre. Sim. Nós sempre buscamos saídas e alternativas. Então, eu acho que isso fez com que a gente melhorasse, nos tornássemos mais sustentável. A tecnologia está ajudando bastante, mas é um cenário assim, é bem desafiador, porque ele muda muito rápido. Né? Já Guarulhos, eu acho que Guarulhos é o problema que nós vamos continuar sofrendo aqui, não sei por quanto tempo. E não estou aqui culpando gestão nenhuma. Guarulhos cresceu muito rápido. Né? Eu fiquei à frente aí do Ciesp 12 anos. Em 12 anos, nossa, vou falar em 25, que é o tempo que eu estou aqui em Guarulhos como industrial. Guarulhos cresceu exponencialmente. Cidade, né? Mas assim, se tem uma curva, a curva não é crescendo assim, ela cresceu assim e ainda continua. Guarulhos é um centro, um polo que só tem uma grande dificuldade porque está muito colado em São Paulo. Sim. Se não fosse isso, nossa, seríamos a maior referência da região. E assim, eu acho que está aí a grande dificuldade dos gestores, talvez, uma das, de fazer com que Guarulhos melhore, tanto logisticamente, tanto na condição das pessoas mais periféricas. Guarulhos cresceu muito rápido. Então, e aí o industrial acaba sofrendo um pouco com isso. Acaba que o centro está ficando cada vez mais expandido e deixando de ser zona industrial, e nós estamos cada vez mais nos afastando. Isso é um problema para Guarulhos. Muita gente fala, a indústria está saindo daqui. A indústria sai daqui não é porque acorda de manhã e fala, vou sair daqui. Ninguém sai daqui. Sai daqui por quê? É uma tendência. O centro, cada vez mais, ele fica voltado para as pessoas, para as moradias, e vai ficando mais periférico. E nós vamos nos aproximando de outras cidades. Sim. E aí você vai se afundando. E aí você acaba indo e mudando a sua planta para uma outra região. Sim. Esse crescimento rápido acaba cobrando um preço, né? Sim, tem um preço. Inevitavelmente. Você falou de gestões, né? E você passou por algumas gestões municipais aqui como diretor titular. Se eu não me engano, quando você assumiu, o prefeito era o Sebastião Almeida, né? O prefeito de Guarulhos era o Sebastião Almeida. Sim. Depois veio o prefeito Guti, ficou 2 mandatos. E agora o prefeito Lucas Sanches. Qual que é a postura institucional sua como representante do setor industrial do Ciesp perante o poder público? Cara, para mim, assim, esse é um cargo que você tem que tomar cuidado com algumas vaidades, né? Ninguém pode ocupar um cargo como esse, um diretor ou um presidente de uma entidade, e não enfrentar isso e não encarar isso como normal. Então, assim, se ele um dia falar que não, é mentira. Aí, na minha relação com os prefeitos, eu sempre procurei ser muito direto, objetivo com eles, prático, e tratar as questões para a indústria de uma forma bem direta, objetiva e com base. Qualquer discussão que eu fosse fazer com eles, então a minha relação com eles sempre foi muito boa. Né? Eu passei pelo Almeida, pelo Guti, e agora estamos com o Lucas. Só com o Almeida 2, o Guti 2. Sim. Então acabei ficando com mais dois. Tempo Então, assim, eu acho que sempre foi boa, eu sempre busquei ser honesto, focado e responsável naquilo que eu tratava com eles. Porque assim, tem uma coisa que você sempre destaca, que é a sua preocupação com o lado social, né? Além da questão da representatividade da indústria. Tem as pessoas que trabalham na indústria, tem todo o entorno que está envolvido, e você sempre demonstrou essa preocupação no trato com a gestão pública, né? De como que o teu funcionário vai chegar para trabalhar, como que ele vai embora. Eu acho que assim, as lideranças, ele tem que saber da responsabilidade social que ele tem. Né? Ele está ali para defender o seu setor, ou a representação que ele faz, seja no setor, ou seja de um amigo de qualquer liderança, amigos de bairro, um sindicato de trabalhador, enfim. Mas ele tem a responsabilidade social como todo, onde ele está inserido. Né? Eu tenho essa preocupação com o que você falou, com os meus empregados e daqueles que eu represento, mas eu também tenho com a sociedade onde eu estou inserido. Eu tenho que deixar com que me usem como uma ferramenta para ajudar a melhorar o ambiente todo. Então eu sou muito crente e convido sempre que a gente faça gestões de forma
digna e responsável, seja ela com aqueles que você representa ou com a sociedade onde está inserido. E eu sempre luto por isso. Eu sempre falei para os prefeitos, quando eu vou lá buscar alguma coisa para a indústria, eu nunca deixo de trazer junto para buscar ou conquistar alguma coisa que vá beneficiar o meu colaborador e acaba sendo a sociedade como um todo. Essa tua visão, bastante com o lado da preocupação com a sociedade, em volta da tua indústria, deve ter gerado alguns convites para você partir para uma função na sociedade, que é o poder público, que é a política, né? Que você tentar fazer alguma coisa pela cidade de outra forma que não a que você já cumpriu. Houve convites para você participar da vida política de uma forma mais ativa? E se teve, por que você não aceitou? A gente acaba sendo convidado até pela exposição que a gente tem. Claro que eu não vou ser hipócrita de não dizer que alguns convites foram só para amealhar alguns votos ou algum apoio industrial. Vamos ser sinceros. Mas eu tive alguns convites que eu senti bastante seriedade deles em querer que eu ajudasse na gestão pública. Eu não aceitei, Paulo, porque eu acho que eu entrego mais e ajudo mais estando à frente, por exemplo, aqui do CIESP, que é a maior entidade de representação que tem em Guarulhos quando a gente falar em força econômica. Porque não adianta espernear, não adianta... Nós somos um mundo capitalista. Qualquer lugar do mundo é capitalista. E assim, a indústria tem uma força capital muito grande em Guarulhos. Até pelo que pagamos e o que geramos de tributos, que gera riqueza para a cidade. Então assim, eu fui convidado. E não aceitei porque eu achei que eu entregaria mais. Estar na vida pública, ser um executivo da vida pública, que era o que eles me convidaram algumas vezes, eu acho que requer abrir mão de algumas coisas que eu não vou abrir mão. E eu sei que para que eu pudesse conquistar algo em pró daqueles que eu defendo, daquilo que eu acredito, eu ia ter que abrir mão de algumas coisas, senão eu não ia conquistar. Faz parte do jogo. Eu não estou dizendo que isso é errado, faz parte. Desde negociar uma compra e venda de uma mercadoria, existe uma negociação onde a gente faz algumas trocas, né? Isso é da política, né? E do comércio, e da relação. E, no casamento é uma troca. Né? Alguém cede alguma coisa. As relações humanas, né? Exato. Então, assim, ia acontecer assim na política. Mas eu não estava pronto para algumas coisas que eu vejo dentro da política brasileira. E eu não me senti pronto, acabei negando. Então, eu acho que esse é o principal. Os dois itens principais. Um é que eu acho que eu consigo obter mais ganhos para a sociedade do que eu estando lá. E a outra que eu não estou pronto ainda para encarar esse tipo de negociata. Entendi. Eu acho que essa pergunta vai te deixar numa saia justa. Pelo tempo que você está à frente do CIEP, você consegue eleger uma conquista ou algo, um fato que você tenha feito que tenha te marcado mais? Puxa vida, eu acho assim... Como nós acabamos de falar há pouco, vamos pensar no todo. As conquistas que eu fiz para os industriais, eu não preciso ficar lardeando. Eles sabem. Então, aqueles que receberam e entenderam e se apropriaram, ou foi bom, tá bom. Eu acho que a taxa do lixo, né, que eu acho que assim, eu não fico chateado nem triste, mas assim, depois que está feito, aparece um monte de pai e mãe para aquilo, né? Mas assim, eu me lembro bem, né? Você participou também comigo disso, me ajudou bastante nisso, né? E eu lembro porque eu levei muito tempo para estudar e apresentar para o Guti números e dados. Então eu sei que naquele momento as coisas estavam correndo meio soltas para acontecer a cobrança da taxa do lixo. E eu não era contra a cobrança, eu sempre gosto da coisa muito clara. Eu acho que foi uma conquista legal, porque a partir do momento que eu enquanto à frente do CIESP e a minha equipe, nós mostramos ao prefeito que outras cidades tinham algo melhor com um custo muito menor, abriu os olhos dele. Quando eu falei para ele que que nós iríamos monitorar, acompanhar o que ele faria com o dinheiro, ele também começou a perceber. E aí houve um movimento político. Né? Não vamos negar. A Câmara comprou a ideia. Alguns vereadores compraram a ideia e começaram a cobrar o Guti. E eu acho que ele também percebeu pelos números que havia alguma coisa a ser melhorada. E aí acabou abrindo mão e, enfim, não importa
né? Eu acho que foi uma conquista minha, eu tomo isso para mim, mas o importante é que todos ganharam com isso, a sociedade guarulhense ganhou com isso. A outra que eu acho importante também, que foi na gestão com o Guti, foi a questão do parque industrial, né? Por quê? Que essa é uma história bem antiga na cidade. No Almeida, começou com o Almeida, né? O Almeida, quem começou, ele chamou o Ciesp, quem ia fazer gestão na época era o Daniele Pestelli, e eles queriam criar um parque tecnológico. E eu sempre fui contra. Eu sempre fui a favor de um parque industrial. Eu acho que criar um ambiente onde não vai gerar riqueza, vai dar gasto para a cidade é o pior. Então, eu acho que foi um marco importante. E eu acho que agora foi a minha discussão com o Lucas, que eu ainda não abri mão, né? Se ele estiver ouvindo ainda, eu quero conversar com ele sobre isso, foi o aumento do ISS e o COSIP. Tá. Ok, ele passou, a Câmara aprovou, enfim, não houve uma discussão com a sociedade, eu não vi essa discussão, mas eu quero cobrar onde ele vai usar essa arrecadação maior. E eu ainda vou cobrar isso. Eu termino minha gestão até dezembro, mas ainda quero conquistar que ele abra amplamente onde vai esse... Então, eu diria que essas são conquistas, como ela é mais coletiva, são mais importantes para mim. Legal, bacana. Você falou agora, acabou de citar, sobre a sua despedida do Ciesp, né, até o final desse ano. Você termina o seu mandato em dezembro e acabou de acontecer as eleições, né, no Ciesp, tanto em São Paulo quanto nas regionais, aqui em Guarulhos também. E foi eleita uma nova chapa, né, que começa o trabalho a partir de janeiro de 2026 com o Sérgio Matos, né, a Helena Raso e o Roberto Bertoli. E você vai para uma nova missão, ainda no associativismo, que vai ser comandar a ABIFA, que é a associação que é voltada ao seu setor. O Cifesp. Sim. O Cifesp. Desculpa, a ABIFA foi antes. O Cifesp. O que te faz ainda se sentir motivado a continuar investindo no associativismo depois de tanto tempo? Eu acho que assim, primeiro, eu acredito que juntos nós conseguimos ter algumas conquistas maiores. Eu fiquei bastante tempo aqui trabalhando em prol de Guarulhos, da localidade onde eu estou inserido. E essa nova gestão, é uma gestão que trabalha comigo já há anos, ela é muito boa, muito forte. Nós temos o Sérgio, uma larga experiência já na gestão. Temos a Helena Raso, que é uma jovem industrial, né? Uma mulher com um olhar um pouco diferente em vários assuntos, então acho bem bacana isso. Ela tem um lado RH legal. Então, tem o Bertoli, que é um industrial que vem crescendo, enfim. Monta-se uma equipe nova, então eu agora tenho uma equipe de chapa, que tem outros nomes, são 32 nomes. Pessoal, eu não vou nomear todos, mas todos têm uma grande importância. E agora está na hora de eu olhar um pouco para o meu setor, que é o Cifesp de cada função do Estado de São Paulo, que é ligado à ABIFA, como você falou, porque é muito ligado. Nós estamos juntos há 40 anos, né, no mesmo local. E agora deve haver uma cisão. Mas assim, eu acho que como eu peguei essa bagagem, eu consigo fazer gestão da minha empresa e ainda ajudar os meus pares e fazer gestão, porque isso é voluntário, então eu tenho prazer em fazer isso, né? E esse tipo de conquistas que você acabou de perguntar há pouco faz com que eu me sinta muito bem. Eu estou deixando algo para a sociedade onde eu estou inserido, eu estou deixando algo para os meus pares e eu estou dando um exemplo para os meus filhos, né? Que é ser um bom cidadão, entregar socialmente, porque socialmente não é só quem está na prefeitura ou ligado. Você pode ter o teu feudo ali onde você vai trabalhar, teu pedacinho onde você vai trabalhar, ali, né? E ajudar. Isso ajuda o próximo. Então eu tenho gás por causa disso. Bacana. Vamos trazer um pouco o assunto para um assunto mais atual, mais quente. A gente está gravando aqui hoje no dia 20 de agosto, a gente vive quentes discussões com relação principalmente ao tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump, à indústria brasileira, a todo tipo de comércio de produtos brasileiros lá para os Estados Unidos. Eu queria saber de você como que isso tem impactado a indústria, principalmente a regional, que a gente está falando aqui de Guarulhos, com relação a esse tarifaço. Qual que é o impacto disso agora e qual deve ser o impacto de médio prazo, de longo prazo? Eu acho que alguns setores vão ser mais penalizados que outros, né? Mas eu ainda acho que foram poucos os setores que sentiram mais fortemente.
Eu não acho que isso vai afetar a sociedade brasileira como um todo. Eu acho que vão ter alguns nichos que vão sofrer um pouco mais. Eu acho que nem o Trump é tão leviano e nem aqueles que estão à frente nos Estados Unidos para tomar atitudes que vão prejudicar o sistema ou a malha de operação que se tem de comércio, seja ele da parte agrícola, da parte de mineral ou industrial. Eu acho que tem questão política envolvida, isso está claro. Então, assim, é muito difícil julgar isso. Né? Então, assim, falar, poxa, é uma questão mais política a ser resolvida do que técnica. Então é difícil. Quando não tem questões técnicas para você mudar, negociar ou ajustar, é muito complicado. Então, eu acho que vão ter setores que vão sofrer. Eu não vejo que o industrial vai ser o mais afetado. Talvez a linha mais têxtil, né? Aí tem a parte mais agrícola que pode ser afetada, mas eu acho que é um curto espaço de tempo. Para avaliar. Para avaliar e para que algo nos afete tão fortemente por longo tempo. Né? As duas coisas. Né? Eu acho que ainda está na negociação. Tá. Tudo bem, começou agora, mas ainda o Trump deve estar sofrendo pressões lá. Né? Mas já se fala na mídia, vou ser repetitivo, tem outras oportunidades aparecendo. Né? Os empresários já começam a fazer movimentos, já começam a negociar com outros players no mercado mundial. O mercado está mais aberto. E acho que o Trump ele tem esse cuidado que ele está tomando para não fazer besteira. Porque pode ser que daqui a pouco ele queira voltar para trás, sei lá, falar laranja, que os Estados Unidos depende muito da nossa laranja. O café. Então, assim, 60% do café que o americano consome é brasileiro. É um número muito expressivo para ele ter taxado em mais 40%. Né? Porque, assim, é até bacana você falar disso, para que as pessoas entendam, aproveitando, não é que o Trump taxou em 50%. Quem tinha 10 teve mais 40%, né? E assim, cada mercado. Então, acho que alguns mercados vão sofrer mais do que outros, mas não que a economia como um todo vai sofrer se tem uma crise de desemprego. Nós estamos em pleno emprego e continuamos do mesmo jeito. A indústria não consegue contratar, e acho que não só a indústria, quase nenhum setor hoje consegue contratar com a dificuldade que se tem com a falta de mão de obra. Com a experiência que você tem, você acha que vai... que você acha que vai dar essa negociação? Você acha que vão chegar num termo razoável? Cara, eu acho que assim, primeiro precisa resolver essa questão política do Bolsonaro. Não adianta fugir disso. Isso precisaria ser acelerado para que se tenha claro quem está lá fora fazendo essa articulação. Olha, se ele vai ser preso ou não, vai ser ou não vai. Decide logo para tirar isso da frente. Né? E aí eu acho que isso pode mudar o quadro. Então, acho que depende um pouco da vontade política. Por isso que eu digo, Paulo, é um problema sério nós estarmos atrelando taxa tributária, aumento de taxa tributária com política. Essas coisas não se conversam, elas não funcionam. É igual quando se fala da reforma tributária. Enquanto se tratar a reforma tributária com questões políticas na mesa, ela não destrava e não vai para frente da forma adequada que o nosso país tem que fazer. Colim, vamos sair um pouquinho da indústria. Fora da indústria, quais são as suas atividades, as suas paixões que te mantêm equilibrado? Família, né? Eu sou um cara muito voltado para minha família. Eu acho que das pessoas que mais me influenciam, né, é a minha família. Minha mulher, ela tem assim intervenções cirúrgicas na minha vida, porque ela sempre vai me dar o toque. Eu tenho que ficar atento àquilo. Pontual. Então, pontual. Então, a minha família, eu adoro viajar, gosto muito de viajar, muita gente gosta, mas eu gosto bastante. Eu gosto de história, eu gosto de igreja. Minha mulher e meus filhos, quando a gente faz qualquer roteiro, eles falam, nossa, lá vem ele com roteiro de igreja, porque eu adoro. Gosto de jogar pôquer, né? Eu gosto, porque eu acho que é um jogo que mexe muito com a sua inteligência, com o teu raciocínio lógico, com articulação, com reconhecer as pessoas, observar o próximo. E o golfe, que é o meu esporte favorito aí que eu tenho praticado nos últimos tempos e que faz com que eu volte recarregado, a cabeça bem legal, bem fresca para tocar os negócios. Bacana. Para quem está começando no associativismo, você falou um tempo atrás sobre a importância que você dá para se preparar para dar uma entrevista, para se preparar para falar em público, para interagir com alguém. Eu imagino que alguém, não só como industrial, como empresário, mas como líder de um setor como você
isso deve ser mais importante ainda. Qual que é o conselho que você daria para alguém que está começando no associativismo para se comunicar mais e melhor? Bom, eu acho que o cara tem que ser... Essa pessoa tem que ser muito objetiva, pensar nas pessoas, estudar bem sobre os temas que ela vai defender dentro da associação onde ela está inserida, sempre se preocupar com o todo, né? Como eu repetiu várias vezes aqui durante o nosso papo, com a responsabilidade social, tomar cuidado com o que fala. Muitas vezes a palavra vai muito mais longe do que você espera e muita gente às vezes não entende claramente porque sai fora do contexto. Eu demorei muito para entender isso e aprender isso e melhorar. Eu acho que ele tem que montar uma boa equipe, né? A minha equipe lá no Ciesp me dá um suporte muito grande. Consegui com a Alessandra que ela me ajudasse nessa gestão. Consegui com você, que me ajudou bastante, né? Você já reescreveu vários textos meus, me ajudou a pensar melhor algumas coisas. Então, tudo isso eu acho que um líder de associativismo tem que pensar. Tem que pensar que esse setor aqui que nós estamos conversando hoje é muito importante para qualquer industrial, para qualquer empresário, para qualquer liderança, para qualquer um que fala algo para alguém. Onde ele vai levar uma palavra, um texto, participar de uma entrevista, ele tem uma responsabilidade muito grande com isso, né? Ele não pode subestimar a fala. Ele tem que ouvir e tomar muito cuidado com o que fala, porque ouvir não custa nada, falar pode custar muito. Então, assim, né? Não pode subestimar esse poder. Eu acho que no associativismo, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu falo muito, né? Minha mulher às vezes fala assim, nossa, você fala tão rápido e tanto que às vezes para acompanhar fica difícil. E ela tem razão, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu preciso melhorar e acho que todo aquele que entrar no associativismo ou numa representação tem que refletir muito sobre essas coisas. Bacana, Colinha. Colinha, a gente tem um trecho aqui do LupaCast, que são os 3 toques da LupaCom. Eu faço isso eu já assisti. Isso eu já assisti. São as mesmas 3 perguntas que eu faço para todo convidado, eu queria fazer para você também. Primeira pergunta eu já me preparei aqui. Aí sim, tá com a colinha. Um erro de comunicação que te ensinou muito. Eu achar que todo mundo entendeu. Acabei de falar agora, né, do rápido. Eu acho que um grande erro de comunicação é achar que todo mundo entendeu sem você confirmar que realmente ele entendeu. Eu acho que a comunicação ela eu estou aqui falando, alguém ali está ouvindo, ele precisa me entender e eu preciso mandar o recado. Eu acho que esse é um... Bacana. Já não fiz um bate-bola, fiz um discurso. Um conteúdo de comunicação que todo comunicador precisa consumir. Poxa vida, hein? Essa eu não tinha pensado. Ouvir bons entrevistadores. Boa. Eu acho que ouvir bons entrevistadores, ver como eles constroem as perguntas. Um Jô Soares, por exemplo, né? Era gostoso. Quanta gente não ficava até de madrugada porque era gostoso. Um comunicador inteligente. Por isso que a gente falou, você falou no começo sobre se preparar. E se eu vou mandar um recado em Guarulhos? Posso? Pode. Comunicadores de Guarulhos, se preparem para uma entrevista, se preparem para aquele que você convidou, preparem ele também. O público que está se assistindo merece isso, que os dois estejam preparados, né? Eu vejo às vezes algumas entrevistas em Guarulhos, não vou nominar, me perdoem para quem servia a carapuça, que eu tenho certeza que ele não está preparado. Ele não sabe do que ele está perguntando. Ele está perguntando... Alguns é para agitar, para criar polêmica, mas não se aprofundou naquilo. Então, eu acho que ouvir bons entrevistadores para aprender com eles como fazer uma boa entrevista. Muito bom. E uma dica de ouro para quem está começando? Fale menos para ser ouvido mais. Muito bom, muito bom. Fale menos para ser ouvido mais. E para encerrar, a gente tem sempre um ping-pong, que esse sim é um pouco mais ligeiro. Uma pergunta e resposta rápida. Um livro que te transformou? Um livro que me transformou? A Cabana. Um conselho do seu... A Cabana só uma parte. Quem lê? Eu li ele umas 5 vezes. Caramba. Eu chorei em todas.
Então, assim, é um livro que dá uma reflexão, assim, pessoal, e que dela corre para tudo, espiritual, profissional, assim, para mim a Cabana... E o legal da leitura, ela tem esse poder, né? De cada vez que você lê, você vê algo que você não viu na outra. Cada vez eu choro mais, cada vez eu choro mais. Muito bom. Um conselho dos seus pais que você nunca esqueceu. Cuide da sua família. Um lugar que te recarrega. A hora que eu chego em casa. Um hábito que você não abre mão no seu dia a dia. Minha mulher não deixa tomar um vinho todo dia. Sério, uma boa oração. Agradecer muito, agradecer muito, agradecer muito. Eu sou um cara muito realizado em tudo. Não me falta nada. Se você não fosse empresário, você seria o quê? Padre. Padre? Sim. Minha mulher vive falando isso, minha mãe também. Ele vai ser padre, ele vai ser pastor. Assim, a minha responsabilidade social vai além daquelas que efetivamente ou moralmente eu tenho. Eu acordo pensando no próximo e durmo pensando no próximo. Muitas vezes eu não faço tudo o que eu deveria fazer e nem tudo o que eu posso fazer. Então, por isso que às vezes eu agradeço e peço perdão, porque eu acho que sempre dá para fazer mais. Se você pudesse trocar de lugar com alguém um dia, quem seria? Poxa vida, trocar de lugar com alguém? Nossa, isso é difícil, hein, Paulo? Se eu pudesse trocar de lugar com alguém? Puta, acho que ninguém. Eu estou num lugar bom. Meu lugar, minha família, meu trabalho, meus amigos. Enfim, eu estou no meu lugar. Boa. Se você pudesse mandar uma lei para o Congresso Nacional e que ela fosse aprovada na hora, qual seria essa lei? Cuide dos cidadãos, cuide melhor. Uma lei, puxa vida, tem que formular uma lei para isso, né? Todos terem direito naquilo que é merecido. Se você trabalha, você ter seus direitos garantidos, todos eles, do básico ao completo. Segurança, educação, saúde. Se é um trabalhador, eu acho que isso separaria o joio do trigo. E se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Maurício Colin, jovem, no comecinho da vida, pensando o que ia ser na vida, o que você falaria para ele? Puta vida. Nossa, deveria ter estudado mais. Não, cara, eu acho que nada. Minha vida foi boa, minha vida é boa. Eu tive erros, mas nenhum que me arrependesse. Sei lá, acho que talvez encontrar meios de fazer mais pelo próximo. Entendeu? Eu acho que isso às vezes eu me cobro bastante. Eu me cobro bastante. Minha família diz que eu me cobro até demais. Até exagero. Entendeu? E me dói quando eu vejo pessoas me cercando e querendo se aproveitar de dizer que está ajudando alguém ou fazendo algo por alguém somente por mídia. Acho que isso, nada mais. Colin, queria te agradecer a presença, ter dividido um pouco da tua história aqui com a gente, com quem está assistindo. Foi um prazer te ter aqui. Porra, obrigado. O programa foi bem legal. Acho que as perguntas são bem elaboradas. É como eu falei, gostei. Bastante elogio para você e para a tua equipe. Eu acho que isso faz um bom programa, né? Eu acho que tem que ter um pouco de tudo. Nós falamos de política local, nós falamos de cidade, sociedade, família, responsabilidade, o que pode ser melhorado. E é isso, bem bacana. Obrigado mesmo. Obrigado, agradeço a você, Colin, agradeço a você que nos assistiu, não importa se foi pelo YouTube, pelo Spotify. Um abraço a você, obrigado. Siga as redes sociais da Lupacom, se você ainda não fez, faça isso agora mesmo. As contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Se inscreva no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify. Assine o sininho de notificações para saber sempre que tiver um novo episódio no ar. Mande sua crítica, sua sugestão, comente, mande para os amigos, dê um like nesse vídeo, que a sua opinião é sempre muito importante para todos nós. Porque release a gente até lê, mas papo bom sobre comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.